Josué capítulo 16. A herança dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel, e de Betel saiu a luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce do lado do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Horon, de baixo até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Astarote, Adar, até Bet-Horon de cima, e sai este termo para o ocidente junto a Miquemate desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoá, e desce desde Janoá a Atarote em Naarate, e toca em Jericó e vai sair no Jordão. De Tapuá vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Josué capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, a saber, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os de Éfer, e os de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está diante de Siquém, e vai este termo à mão direita até os moradores de Entapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então, desce esse termo até o ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim são todas estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Aser, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinham Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os habitantes de Endor, e os habitantes de Taanaque, e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares das suas jurisdições, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E aconteceu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas.
Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, em grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Josué capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que os envie e se levantem e corram a terra e a descrevam segundo as suas heranças e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes e matrareis a minha aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdote do Senhor é a sua parte. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança do outro lado do Jordão para o oriente, a qual Moisés lhes deu, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: ide e correi a terra e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram, segundo as cidades, 7 partes em um livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e saiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o norte, desde o Jordão, e sobe este termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passado este termo à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce este termo até Atarote Adar, ao pé do monte que está no lado sul de Bet-Horon de baixo. Vai este termo e torna ao ocidente para o sul do monte que está na frente de Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas vão para Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul está à extremidade de Kiriat Jearim, e sai este termo ao ocidente e vem a sair à fonte das águas de Neftó. E desce este termo até a extremidade do monte que está na frente do vale do filho de Inom. Este está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Rinom do lado dos Jebuseus para o sul, e então desce à fonte de Rogel. E sai desde o norte e sai a Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está na frente da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado, na frente de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até o lado de Bet-Oglá, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este é o termo do sul. E termina o Jordão no lado do oriente, esta a herança dos filhos de Benjamim nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Oglá, Emeque, Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Quefar Amonai, Ofni, Gaba, 12 cidades e suas aldeias, Gibeão, Ramá, Beirote, Mispá, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Taralá, Zela, Elefe e Jebus. Esta é Jerusalém.
e Gibeá e Criate, 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.